O Lula terminou de definir os ministros dele, né? Alguns foram escolhidos lá a dedo pelo Lula e outros foram indicações de partidos, como parte lá do tal do toma lá, dá cá. E aí, nesse processo, um ministério que é assim estratégico, o das comunicações, ele pode ter caído aí em mãos erradas, se não suspeitas. Isso aí. Então, o Ministério da Comunicação, né, das Comunicações, que estava aí, que se imaginava que iria para o Paulo Teixeira, do PT. Mas, no final, isso não aconteceu. Ele acabou entrando na barganha partidária e foi definido que iria para a União Brasil, né, o partido, para citar, daí um partido de direita, inclusive muita gente de extrema-direita, até o Moro está lá. Essa decisão acabou gerando muito barulho, né? Inclusive, o gênero literário favorito do Álvaro, a notinha de repúdio, que vamos colocar ela aqui no ar. Então, Manifesto por um Ministério de Comunicações comprometido com a democracia, não a União Brasil, que foi um manifesto aí feito por especialistas em comunicação e movimentos sociais e entidades, etc., profissionais, etc. Então, eles escreveram aqui: movimentos, entidades e pessoas signatárias dessa nota pública receberam com temor a notícia de que o Ministério das Comunicações pode ser entregue à União Brasil ou a outros partidos de direita. Ainda que a governabilidade seja uma questão no regime político brasileiro, não é razoável cogitar que um partido que até ontem esteve com Jair Bolsonaro controle uma área essencial ao combate à extrema-direita. Saímos de mais uma eleição em que ficou nítida a influência das mídias e das plataformas digitais no debate público. A partir desses espaços, o bolsonarismo foi urdido, alcançou a presidência da República e criou um sistema político e cultural que, à base de muita desinformação, segue ameaçando a democracia. Para mudar esse cenário, é preciso encarar as comunicações como estratégicas, não como moeda de troca política. Pô, muita coisa importante que esse pessoal colocou aí, né? Eu acho que quando se fala que o Ministério das Comunicações é estratégico no combate à extrema-direita, a gente tem que pensar que isso não é só comunicadores puxando a sardinha a brasa para sua sardinha, né? A gente tem que pensar o papel que a comunicação teve na construção do antipetismo, na construção da Lava Jato, na construção do próprio bolsonarismo, né? Então, realmente, seria essencial ter esse ministério na mão de alguém comprometido com a democracia nesse momento, mas não é o que a gente está vendo. Além aí das notinhas de repúdio, nas redes sociais também teve muita gente questionando essa decisão. Então, temos aí na tela o Luiz Nassif, do GGN. A entrega do Ministério das Comunicações à União Brasil é uma burrice histórica, só pode ser síndrome de Estocolmo, disse ele no Twitter. Fala bem forte aí. Aí a gente também tem aqui um comunicador, o Jones Manuel. E o futuro governo Lula que deve entregar o Ministério de Comunicações para o Centrão, mais precisamente a União Brasil. Aí depois vai a militância para as ruas gritar que a mídia é golpista e reclamar dos monopólios da mídia. Quem deve estar feliz que só a porra é a Rede Globo. Então aí também uma crítica forte que levanta uma questão que é verdade, que muitas vezes você vê a militância petista questionando, muitas vezes com razão, a atuação da mídia. E daí fica um pouco difícil você levantar essa questão quando você está entregando o Ministério das Comunicações na mão do União Brasil. Mas, enfim, vamos continuar essa história. No primeiro momento estava se especulando que o Ministério iria para o Paulo Aze, mas com todo esse barulho que foi feito, ele acabou desistindo. E foi uma decisão dele, não foi uma decisão do Lula. Ele desistiu. Mas, ainda assim, o Lula não desistiu de entregar esse ministério para a União Brasil, e o ministério acabou na mão de Juscelino Filho. Quem é Juscelino Filho? Pode parecer brincadeira, mas não é.
o Juscelino Filho era um cara que o Lula sequer conhecia antes de entregar o ministério para ele. Essa história foi contada aqui no Metrópolis. Lula só conheceu o futuro ministro da Comunicação pouco antes do anúncio. Lula só teve o seu primeiro contato com seu futuro ministro das Comunicações pouco tempo antes de anunciá-lo nessa quinta-feira, dia 29/12. Daí no texto o Igor Gadelha vai nos contar que foi 20 minutos antes do anúncio do ministério que o Lula foi conhecer o Juscelino pela primeira vez. E a questão aí não melhora. Vamos para o Brasil de fato. Nomeação de Juscelino Filho para o Ministério das Comunicações é criticada por especialistas. Indicado para liderar o Ministério das Comunicações, parlamentar entrou na cota do União Brasil e tem perfil conservador. Daí está lá no texto. A professora Helena Martins, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará, disse ao Brasil de Fato que reage à indicação com profunda indignação. Integrante do grupo técnico de comunicação que atuou na equipe de transição de governo, a jornalista aponta que a escolha é diferente do perfil recomendado pelos especialistas do grupo técnico ao longo dos últimos meses, quando o grupo analisou a atual situação do Ministério e apontou caminhos para a qualificação dos trabalhos coordenados pela pasta. Daí aspas dela. Nós desenhamos uma proposta de ministério que fosse absolutamente ligada à defesa da democracia, um ministério que fosse capaz de desenvolver políticas públicas para a promoção da diversidade e pluralidade na radiodifusão, que tivesse uma atuação no ambiente digital, inclusive que participasse com centralidade do debate de regulação de plataformas. Pô, aí ela colocou um outro tema que é importantíssimo falar, né? A questão da regulação de plataformas. É um tema que a gente já falou bastante aqui no Meteoro, a importância de ter esse tipo de regulação. E também uma coisa que eu sempre gosto de levantar, que não é só regulação, é democratização, que também vai ter que passar pela regulação. Enfim, eu olho toda essa história e eu penso, vai dar merda. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não sou só eu que estou dizendo que vai dar merda. É gente dentro do próprio PT. Olha lá, voltamos para o Metrópolis. Vai dar merda. Petistas reclamam da aliança de Lula com a União Brasil. Companheiros de partido do presidente eleito entendem que, apesar de ter recebido 3 pastas, partido não garantirá apoio ao governo. Daí no texto. Sob reserva, parlamentares reclamam que o PT acabou cedendo demais na expectativa de garantir a governabilidade, sem certeza de que a União Brasil retribuirá na medida esperada. Vai dar merda, diz um petista graduado para quem o governo Lula terá problemas no Congresso. É isso, seu Álvaro. Pô, eu só queria pontuar assim que a gente também não precisa ter, aqui no Meteoro, ter compromisso assim com a estabilidade do governo. Pelo contrário, seremos nós mesmos elementos de pressão. Então o militar está pressionando de lá, que ele quer escolher o chefe dele, porra, eu vou pressionar de cá, porque tem eu aqui, um bobalhão da sociedade civil, que também quero apitar em quem vai ser o chefe dos militares, né? Tem os magnatas, meia dúzia da mídia hegemônica, escolhendo quem vai ser o ministro das comunicações. Eu também quero apitar, eu também quero dar meu palpite sobre quem vai ser o ministro das comunicações, ou no mínimo sobre quem não vai ser o ministro das comunicações. Né? Então, assim, eu estou dizendo isso porque aí a Sofia mencionou o Jones, por exemplo, o Jones Manuel lá, que está criticando a escolha do ministro. Daí a galera vai para cima dele e fala, mas Jones, você não tem compromisso, isso não é hora, é o melhor governo que a gente pode ter nesse momento e tal. Eu acho que o Jones Manuel não tem também que ser um elemento de estabilidade para o governo. Não, ele tem que colocar a vontade dele, certo? E eu acho que as pessoas têm que compreender que o nosso papel aqui também é esse, sacou? Exato. Eu votei no Lula, todo mundo sabe disso. Tenho certeza que a Sofia votou no Lula. Beleza. No segundo turno, sim. E daí? O que isso significa? Eu não faço parte do governo, entendeu? Então seremos nós elementos de pressão também. Não dá. Esse cara aí não dá. E o José Múcio, então, me deixa passado, PT. Não sou só eu. O José Genuíno estava reclamando lá e tal. Então, é assim, pode chamar de Meteoro, fica à vontade,
Mas eu não vou aplaudir essa galera do União Brasil no Ministério das Comunicações. Eu não vou aplaudir o favorito do Bolsonaro no Ministério da Defesa. Porra, não tem como, galera. Não posso firmar esse tipo de compromisso com vocês. Perdão aí. Ah, mas aí você acaba ajudando os bolsonaristas, não sei o quê, bababá. Beleza. Podem discutir, minha decisão tá tomada. Não tem como. Olha, quanto a essa questão de ajudar os bolsonaristas, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque a gente tá tentando puxar o Lula para o outro lado, né? Eu concordo que não se pode fazer coro com bolsonaristas nas críticas ao PT, mas nesse caso nós não estamos fazendo coro. Eles estão satisfeitos, nós é que estamos puxando para o outro lado. Nós é que estamos questionando no que eles não questionam. Então, mas eu concordo plenamente com o que você falou, Álvaro. Também vou criticar quando achar que devo criticar e vou elogiar quando achar que devo elogiar. Nessa live já mostrei isso. Elogiei um monte a escolha da Sônia, me dou ao direito de criticar a escolha do Juscelino Filho. Gostei muito da Sofia dizer que votou no Lula, mas no segundo turno, porque, não sei se vocês já perceberam, ela é claramente uma cirista. 21. Tô de sacanagem, meteu 21. Meti 21. Vamos lá. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia, num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer, inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.